Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Nunca deixe de estender a mão aos servidores de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mensagem para o dia 18 de fevereiro. A caridade recompensada. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Mateus 10, 42. O Senhor Jesus, que gerei em meu ventre, tem muito apreço pelos homens e mulheres que se dedicam a trabalhar por Ele e pelo Reino. Por essa razão, tudo aquilo que é feito gratuitamente em benefício desses servidores será recompensado. Muitas vezes, meu filho, as pessoas se beneficiam do trabalho dos ministros, mas são incapazes de estender as mãos e o coração quando um destes servidores se encontra em situação difícil. O que mais se observa são críticas. Basta uma resvalada para que grande parte da comunidade passe a julgar e a condenar. Antes de apontar os defeitos, aproxima-te, oferece uma ajuda. Essa atitude não ficará sem recompensa. Palavra-chave: trabalho. É lamentável esse final aqui. E quantas vezes nós não fizemos isso? Saber que o padre da nossa paróquia ou de algum outro lugar, um padre, uma freira, uma pessoa que abandonou toda a vida dele para servir a Deus, ele erra, ele resvala, como o padre aqui colocou nesse texto. E aí, o que aparecem? Dedos acusadores, nenhuma mão estendida. E na distância, o que nós podemos fazer? Mãos postas. Devemos rezar por essas pessoas. Eu sei que em senso comum a gente é levado a acreditar que os padres devem ter uma santidade maior do que nós, o povo. Mas sim, devem. Não quer dizer que eles são, porque eles também precisam lutar. Eles também precisam resistir às tentações como nós. Aí, de um lado, o padre cedeu, e não necessariamente estou falando aqui daqueles casos mais graves, que entristece, que envergonha a nossa igreja. Não, coisa simples. Teve uma vez que eu vi uma publicação de um vídeo onde o Papa Francisco estava passando e tinha uma multidão ali. Ele passou acenando, abençoando essas pessoas. Aí uma mulher pegou na mão dele e puxou, como se quisesse reter o Papa, que estava de passagem, ela queria reter para ela. Sabe como uma pessoa faz com um amuleto, que acredita que aquilo ali vai ser tão importante para ela? Olha, o que faz acontecer milagres na nossa vida tem a ver com a nossa fé. Quantas pessoas são curadas sem o toque,
necessariamente assistindo a uma pregação, ouvindo um momento de condução de revelação de curas e tal. Eu já fiz parte da Renovação Carismática Católica e quantos programas tem de padres que faz ali aquele momento lindo de oração e depois ele começa a anunciar as curas que estão acontecendo ali, que são os momentos de revelação. Então, o padre está lá e nós assistimos a esses vídeos. Ou, em outras épocas, ouvíamos pelo rádio também. Não precisa do toque para que necessariamente Deus possa agir, Deus possa efetuar o milagre. Porque Deus está esperando a minha entrega, a minha certeza, não que aquela pessoa vai fazer, mas que Deus pode operar através daquela pessoa. Então, aquela mulher pegou no padre, no Papa, pegou na mão dele e puxou. Ele se irritou. Muitas pessoas pegaram aquele momento ali e criticaram e passaram para frente e não sei o quê. Será que essas pessoas que criticaram o padre nunca se irritaram na vida? Nunca estiveram com dor, apressada por algum motivo, seja a situação que for, que antecedia aquele momento, aí chegou uma pessoa e te puxou e você agiu grosseiramente? É sério? É sério que todas as pessoas que estavam criticando o Papa Francisco por aquela atitude, que sim, foi grosseira, não vou mentir. Eu também acho que foi grosseira. Mas nós olhamos e vemos a situação. Sim, nós vemos, nós não somos cegos. E nós analisamos. Sim, temos sabedoria, temos inteligência. Aliás, temos inteligência, raciocínio lógico. Uma pessoa pegou a mão da outra e a pessoa puxou e ainda deu ali uns tapinhas, porque sim, ele deu ali tipo uns 3 tapinhas, mas dava para ver. Gente, olha, isso aqui faz em você, tá bom? Isso aqui e isso daqui. Ele não levantou a mão para bater repetidamente. Ele fez assim, do tipo, ei, para com isso. Ei, acorda. Ei, não precisa disso. Deixa eu continuar o compromisso. As outras pessoas também precisam da minha atenção. Deixa eu continuar abençoando o povo. Não foi uma surra que ele deu nela, mas infelizmente muitas pessoas caíram de pau, falaram um monte. As pessoas consagradas, elas deram um passo a mais do que nós, em determinados sentidos, porém, ela seguiu a vida no âmbito de vida consagrada e nós seguimos a vida no âmbito eh, de, de, de vida matrimonial, né? Eu não sei vocês, mas eu me irrito com meu esposo. Eu me irrito com o meu filho. Depois eu volto atrás, eu peço desculpas, eu faço uma torta especial, que aí eu ganho o meu marido. Então sejamos honestos, sejamos verdadeiros. Se um padre erra, eu também erro. Talvez não no mesmo erro, talvez não em tamanha proporção, mas eu também erro. Eu também falo de quem eu não deveria falar. Eu também me irrito, sendo que eu deveria. Tem uma passagem da Bíblia que fala: mesmo irado não pequeis. Mas por que está essa advertência ali? Porque todo mundo vai se irar em algum momento, todo mundo vai deixar a raiva subir. A raiva sobe e nós temos que
abaixar essa raiva. Fala, calma aí, calma aí. Mas isso é exercício. A não ser que as pessoas sejam assim muito calminhas por natureza. Porque assim, tem temperamentos que faz com que a pessoa seja mais calma, os chamados fleumáticos, se não me engano. Então, essas pessoas que são calmas no dia a dia, elas podem não entender, mas para gente que tem mais sangue nas veias, que ferve, que só que assim, quem é mais agitado, ele toma a liderança, ele enfrenta um trabalho mais difícil, um trabalho mais árduo, ele tem uma coragem que motiva, que faz ele se ser impulsivo em muitas situações. Só que isso pode ser em situações boas e em situações ruins. Agora, quem não tem isso, esse vigor todo, essa predisposição de tomar uma frente, de fazer, de abrir uma picada se for necessário, aí é muito fácil criticar quem tem tanta energia que se dispõe a estar à frente e de vez em quando erra. A sua provação, a sua tentação é outra. A sua provação de pessoa calma é ver se tira o pé para não matar o mato, sabe? Cada um tem suas provações. E quando a gente gasta o nosso precioso tempo olhando, julgando, condenando e ainda espalhando para os outros, aí é só um errado? Não, é pelo menos dois, né? A pessoa lá que fez e eu que saí falando para todo mundo. Do que resolve eu sair contando para os outros, eu sair falando para os outros? Não é assim que a banda toca. Jesus disse muito bem claro, e essa passagem ali, tudo que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fazeis. Como que está aqui a citação de hoje? Tudo que fizer para alguém porque é meu discípulo, não se perderá a recompensa, mas veja, o que nós fizermos de bom terá recompensa. E o que nós fizermos de ruim, julgando, sentenciando, reclamando, fofocando, passando adiante, querendo denegrir a reputação da pessoa. Então, isso, vocês acham que Jesus não vai ver também? Você acha que isso não vai passar aos olhos de Deus? É claro que vai. Se quando nós estendemos a mão para ajudar, Deus há de nos recompensar, se nós apontarmos o dedo acusador e depois ainda com a boca a gente vai espalhando isso para os outros, Deus também tomará uma providência em relação ao meu ato. Então, mais misericórdia. Sim, às vezes as pessoas erram e nós temos que chamar a atenção. Porém, porém, o Papa está lá em Roma. Eu vou conseguir chamar a atenção dele? Eu não tenho o telefone, o WhatsApp, um e-mail para eu mandar uma mensagem para ele falar, ó, Vossa Santidade, com todo respeito, eu acho que o senhor tem que treinar mais a sua paciência para com as pessoas, porque as pessoas que estão ali na Praça São Pedro são pessoas carentes, o senhor precisa ter mais. E eu estarei rezando para que o senhor desenvolva essa paciência, que o senhor até esses seus 88 anos não. Gente, se eu não vou falar com a pessoa para instruí-la na caridade, por que eu tenho que ficar falando disso? Então, esse é um exemplo que eu estou citando, porque teve pessoas que fizeram isso. Nesse momento do Papa Francisco, eu não fiz isso. Mas com certeza, em outros momentos passados, eu posso ter feito isso também. Talvez em outras situações, eu, Adélia, posso também, infelizmente, ter caído na miséria de ter, além de ter julgado condenando, eu julguei, condenei e ainda espalhei para os outros.
E o pecado da língua é muito grave, é citado inúmeras vezes na Bíblia. Então, tenhamos cuidado, valorizemos essas pessoas. Qual que é o nosso estado de vida? É matrimonial. Nós somos casados. Eu sou casada, muitos dos que estão me ouvindo provavelmente são casados. Você consegue ter paciência o tempo todo com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus vizinhos, com as pessoas no seu trabalho? Se você consegue facilmente, ó, parabéns para você. Parabéns para você, porém, admita, isso não é uma aprovação para você. A sua aprovação é outra. Então, não vamos nos esconder nesse comodismo de apontar o defeito dos outros e esquecer do nosso. Os defeitos precisam ser sanados, eles precisam ser transformados em virtudes. Só que eu não sou delegada do mundo para ficar cuidando do defeito alheio. Os defeitos, no plural, nos milhares, que eu tenho que buscar mudar, são os meus defeitos. Então, valorizemos as pessoas que se dedicam a trabalhar. É o padre na sua paróquia, é o padre na internet que você segue e que algum dia falou uma das coisinhas que está escrito lá no Catecismo da Igreja Católica e você não gostou. Queimou o seu pezinho, né, alecrim dourado? Cuidemos, valorizemos, reflitamos a respeito das coisas. Por quê? Deus está vendo tudo isso. Se você é mãe, se você é pai, ou se você é vô e vó. Vô e vó tem um amor assim muito mais adoçado, né? Aí você tem 2 netos. Um neto caiu e o outro neto está se partindo de rir. Seu coração de vó, que tem aquele amor adocicado, o seu coração de vô, que tem todo aquele amor por aquele neto, vai ficar feliz? Provavelmente não. Então, quando eu olho para alguém e quero me crescer, me fazer mais do que o outro, Deus não vai olhar para mim com bons olhos. Porque Deus está preocupado com aquele que caiu. E vamos nos lembrar, Deus mandou seu Filho ao mundo, né, o Deus Filho, para salvar os pecadores. E se nós ficarmos nos achando muito santos, Deus não vai nos salvar, porque a gente não precisa, né? A gente já é santo. E aí vamos nos iludindo, vamos nos afastando da misericórdia de Deus. E qual será nosso fim? Talvez não seja muito bom. A palavra-chave de hoje é trabalho. Valorize quem está trabalhando, valorize quem está à frente, valorize quem está colocando a cara para anunciar a palavra de Deus, para proclamar as bem-aventuranças, sim, mas também orientar e corrigir. Quantas vezes tem padres, tem lideranças que estão se desgastando, estão à frente, colocando a cara a bater para anunciar aquilo que são regras, aquilo que são mandamentos, aquilo que o povo precisa endireitar, assim como João Batista fazia antes de Jesus anunciar sua vida pública. E nós nos comportamos como Herodes e Herodíades e queremos a cabeça desse profeta numa bandeja de prata.
Ah, aquele padre ali é muito radical, ele fala muita coisa, ele exige demais. Ele não exige demais, ele só está trabalhando pelo reino. E o céu, a porta é estreita, não vai entrar de qualquer jeito. Assim como falava ontem, no céu não é bagunça, não é Deus sabe o meu coração. Não, Deus quer mais do que o seu coração. Porque se Deus plantou, e Deus plantou uma semente boa no teu coração, se você gastou o seu tempo para estar ouvindo aqui esse vídeo, como tantos outros que você ouve no decorrer do dia, é porque Deus plantou no seu coração a necessidade de buscá-lo em tudo, inclusive na internet, se desdobrando para ouvir, para dar conta das suas obrigações diárias e ainda ouvir uma homilia, uma pregação, um direcionamento, uma reflexão. Então Deus já plantou. Deixa isso brotar e virar uma árvore frondosa. Quando brotar, não será só o seu coração. Aquela história, Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o seu coração, o meu coração. Deus sabe o que Ele já plantou nos nossos corações. E Ele está esperando que isso brote e vai virar uma árvore frondosa. Então, vai sair do coração e vai resplandecer nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Existe sim uma semente de Deus plantada no meu e no seu coração, mas cabe a nós aguarmos, cultivarmos, tirarmos os matinhos de maldade, de egoísmo, de preguiça, de tudo aquilo que pode sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Cabe a nós também esse trabalho de cuidar para que, sim, o coração seja de Deus, mas que seja tanto de Deus que as pessoas à volta precisam reconhecer que nós somos de Deus. Valorizemos quem está à frente. Se você viu, soube de alguma coisa e estiver no seu alcance, chega perto, oferece uma ajuda. Se não está no seu alcance chegar perto, oferecer ajuda, acolher, auxiliar de alguma forma, reze, reze, reze muito por essa pessoa. Estamos todos em luta, até o último instante da nossa vida. Então, trabalhemos para a nossa salvação, primeiramente. Sim, primeiramente eu tenho que buscar a minha salvação. Só que enquanto eu estou nesse caminho de buscar a minha salvação, de conhecer Jesus, de amar Jesus, inevitavelmente eu vou olhar para o lado e vou ajudar as pessoas, eu vou querer que as outras pessoas também vá para Jesus, porque não dá para amar a Deus no egoísmo. Então a gente acaba tendo movimentos de levar mais pessoas nesse caminho para o céu. Porque sim, ninguém vai para o céu sozinho. Perceber um padre, uma freira, ó a língua enrolando, um padre, uma freira, um bispo, um arcebispo, um diácono, o papa. Se você percebeu que alguém errou, porque você tem conhecimento da palavra, porque você conhece o catecismo da Igreja Católica, fecha a boquinha santa e reza por essa pessoa. Dobre o seu joelho, assiste santas missas em intenção da conversão dessa pessoa. Porque indo para Deus, nós precisamos ir melhor. E nada melhor do que estendendo a mão para trazer mais pessoas. Se nós apontarmos o dedo acusador, aquela pessoa pode cair e cair cada vez mais. É isso que nós queremos para Deus? Que ele perca filhos? Ou nós amamos tanto a Deus que nós queremos que todos os filhos estejam com ele? Quando os filhos se reúnem na casa dos pais e sabe que tem um dos irmãos que não veio por picuinha,
por isso, por aquilo, porque preferiu estar na praia do que estar com os pais, a gente sente aquilo ali. Porque nós sabemos que no coração do pai e da mãe, mesmo que falam, ah, tudo bem, deixa ele passear, tudo bem, ele está trabalhando, nós sabemos que o pai e a mãe sentem aquela falta. Com Deus não é diferente. Todo irmão que não está na igreja, que não está trabalhando pela sua santificação, que não está buscando a Deus, Deus sente falta, Deus sente saudade. Não vamos nós sermos os primeiros a expulsar essas pessoas. Nós não fomos convidados a ser os guardiões da entrada dos céus. Nós vamos falar sim das regras, dos mandamentos, daquilo que o catecismo da Igreja Católica ensina, mas ensinar e não usar para afastar as pessoas. Atrai-se muito mais com mel do que com fel. Sejamos mais doces, valorizemos o trabalho das pessoas e se por um acaso esse trabalho não estiver tão bem feito, assim como o meu, se esse meu trabalho não está tão bem feito e você puder, me ajude, me oriente, ou simplesmente reze por mim. Mas, Senhor, tem uma doida lá que resolveu abrir o canal e falar umas coisas. Na hora que ela abrir a boca, você manda o Espírito Santo, não deixa ela ficar falando as coisas por ela mesmo, não. Eu estou parando para ouvir, eu quero crescer. Rezemos uns pelos outros. A nossa oração também é uma forma de trabalho. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama. Vamos junto para o céu? Sem acusar dedos, sem apontar dedos, estendendo as mãos. Vamos para o